Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo bem, né? Tá. Então, nessa aula, iremos estudar sobre os artigos da Constituição Federal que tratam do assunto saúde. E esse estudo será através de exercícios, tá? Então, vamos fazer junto, vamos resolver questões a respeito desse tema. Então, vamos lá. Primeira questão, ela cobra o seguinte: considerando os artigos de 196 ao 200 da Constituição Federal de 88, que versam sobre a saúde, analise as proposições abaixo e indique V para as verdadeiras e F para as falsas. Então, vamos lá. Lembrando que, conforme o enunciado da questão, na Constituição Federal, os artigos que tratam do assunto saúde são os artigos 196 ao 200, tá? Primeira opção fala assim: as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Esse enunciado refere-se ao artigo 198 da Constituição Federal, tá? E o artigo 198 é aquele artigo que trata das diretrizes do SUS, conforme a segunda opção aí. Olha a segunda opção. Dentre suas diretrizes estão a descentralização, com direção única em cada esfera de governo, o atendimento integral, com prioridade para as atividades assistenciais, sem prejuízo dos serviços preventivos e a participação da comunidade. E aí, o que vocês marcariam nessa opção aí? Verdadeiro ou falso? Gente, essa opção você tem que ter cuidado. Por quê? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Porque, conforme estudamos lá no curso de teoria, o artigo 198, ele fala sobre as diretrizes do SUS. E qual que é nosso macete em relação às diretrizes? É o DAP, né? D de descentralização, D de descentralização, A de atendimento integral, e P de participação da comunidade. Participação da comunidade. Ok. Se você for fazer a questão só lembrando aí do significado aí de cada letrinha dessa, você vai errar a questão. Então, além de você saber o significado, você tem que entender por quê. Olha essa questão. Ela falou assim, ó: dentre suas diretrizes estão a descentralização, com direção única em cada esfera de governo. Beleza, até aí certinho. O atendimento integral, até aí também beleza, né? A de atendimento integral. Só que a questão, ela explicou o que é atendimento integral. E ela falou que o atendimento integral no SUS vai dar prioridade para as atividades assistenciais sem prejuízo dos serviços preventivos, né? Que é uma pegadinha. Por quê? Porque o SUS, uma das diretrizes é sim o atendimento integral, mas a prioridade é para quem? É para os serviços preventivos sem prejuízo das atividades assistenciais, tá? Então, eles trocaram aí para pegadinha mesmo de prova. Então, você tem que ficar atento. É isso que eu falo, a importância de você ler com calma, ler com atenção e fazer bastante exercício para você ir pegando as maldades de questões de prova, tá? Então, a questão só fica falsa por causa dessa pegadinha aí, porque a letra P é de participação da comunidade. Então, realmente são 3 diretrizes, né? Descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. Olha aí o artigo 98, ó. Tá vendo? A de atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. E a questão trocou aqui, falou que o atendimento é integral, mas a prioridade é para os serviços assistenciais, sem prejuízo dos preventivos, tá? E, na verdade, é o contrário. Tranquilo nessa aí? Sacanagem, prof.
É sacanagem mesmo, questão de concurso é sacanagem, né? Então, por isso que a gente está aqui, para poder te direcionar e te ajudar aí em relação aos macetes de prova, tá bom? Então, vamos para a terceira. Ao SUS compete, além de outras atribuições nos termos da lei, participar da formulação da política e da execução de ações de saneamento básico. Verdadeira essa aí, né? Essa é uma competência do SUS que está lá no artigo 200 da Constituição Federal. E a próxima, assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Até aí, certinho, né? É o caput do artigo 99. Vamos ver se o artigo 99 está aqui. Ó, esse é o 200. Aí, ó. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, tá vendo? Copiaram o caput do artigo 99. Então, essa questão aí é verdadeira. Vamos voltar lá. Assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Até aí, tudo bem. Vamos ver o resto. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do SUS, segundo diretrizes desse, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as com fins lucrativos. E aí? Prof, o finalzinho está errado, né? Tá, o finalzinho está errado. Cuidado, gente. Olha o artigo 99, o que ele fala lá no inciso 1º. Ele fala o seguinte, ó. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do SUS, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos, tá? Aqui, ó. Olha a pegadinha, eles só trocaram essa palavrinha aqui, ó, tá? Então, não é sem fins lucrativos. Na verdade, é sem fins lucrativos. A questão colocou com fins lucrativos. Então, isso invalidou a opção de resposta. Viu que no finalzinho aí, quase que você cai, né? Quem te falou isso, prof? Quase que eu caio. Quase que eu caio nada. Eu percebi desde o princípio. Ai, que ótimo, né? Sinal que você já está preparado aí. Então, como que ficou a resposta aqui? Então, a letra, a outra opção é D. É D não, né? É falso. É falso porque o finalzinho fala com fins lucrativos. Questão tipo questão de instituição bem decoreba mesmo, né? Então, gente, só retornando, essa questão aí foi bom porque ela fez uma revisão, né? A primeira opção aí é o artigo 98, a segunda também o artigo 98, mas está falsa. A terceira fala do artigo 200, que são as competências do SUS, e a última do artigo 99. Então, a sequência correta ficou: primeira, verdadeira, né? A segunda, falsa, verdadeira, falsa, né? Verdadeira, falsa. Então, a resposta aí é C, de Cristo me ajuda. Tudo bem? Então, vamos agora fazer mais uma questão. Tá vendo como é gostoso fazer questão? A gente faz uma revisão, né? De tudo que nós já vimos até aqui, porque é muita coisa. Então, assim, você vai vendo a teoria, passa um tempo, você tem que voltar e fazer exercício, tá? Para ver se realmente você fixou aquilo que você aprendeu lá na teoria, tá bom? Então, vamos para a questão de número 2. Estão incluídas no campo de atuação do SUS, exceto. Gente, campo de atuação é a mesma coisa que competência do SUS, tá? E as competências do SUS, elas estão no artigo 200 da Constituição Federal, ou então na Lei 8080, lá no artigo 6º, tá? O artigo 6º da Lei 8080 é um Ctrl+C, né, do artigo 200, e aí eles ainda complementam com mais 4 competências. Então, o artigo da Lei 8080 é mais completo em relação às competências, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos ver se é competência do SUS. A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico. Verdadeiro, é uma competência do SUS e também pode ser uma competência específica do Estado. Lá na Lei 8080, a partir do artigo 15,
traz para a gente as competências de cada esfera de governo, tá? E uma das competências do Estado é essa aí em relação ao saneamento básico, tá? Lembrando que a gente precisa de ter acesso ao saneamento básico para ter saúde, mas saneamento não é uma responsabilidade exclusiva do SUS. Então, por isso da palavra participar, ok? B, a ordenação da formação de recursos humanos na área da saúde. Verdadeiro também é uma competência do SUS, que está no artigo 200 da Constituição Federal. C, a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde sem a participação na sua produção. Aí já está falso, né? Por quê? Olha só, se você for pegar a Lei 8080, lá no artigo... Desculpa, aí está artigo 7º, mas não é artigo 7º, não, é artigo 6º, tá? No lugar do 7 aí, ó, que eu coloquei aqui entre parênteses, é artigo 6º. Artigo 7º é sobre os princípios e diretrizes do SUS, tá? Então, aqui é artigo 6º. Se você for pegar a Lei 8080, no artigo 6º, vai falar lá, ó, compete ao SUS, lá no inciso 6º também, artigo 6º, inciso 6º. Compete ao SUS a formulação de política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção, né? Então, a questão está falsa porque fala sem participar na produção, né? Então, o SUS ele participa desde, por exemplo, medicamento, né? Desde a produção de medicamento até a guarda, a utilização, o transporte, né? Através da vigilância sanitária. Porque a produção de medicamentos, por exemplo, tem que seguir normas da vigilância sanitária, tá? Então, a resposta aí, a falsa, a única que não é competência do SUS é a C, de Cristo me ajuda, ok? A D, a vigilância nutricional e a orientação alimentar, também é uma competência do SUS, tá? Então, está certinha. Na verdade, a questão quis a questão incorreta, a opção incorreta, e a opção incorreta, a letra C de Cristo. Vamos fazer mais uma? Vamos lá. 3. As ações e serviços de saúde são considerados de relevância pública, sendo competência do poder público. Gente, esse enunciado está falando do artigo 197 da Constituição Federal. Vamos lembrar o que fala o artigo 197? Vamos ver se eu lembro aqui de cor. Ah, prof, você lembra, você sabe tudo de cor, eu sei tudo de cor, porque eu dou aula desde 1930, né? Mas mais do que saber de qual você precisa de entender, tá? Se você entende, você lembra. O que fala o artigo 97? São de relevância pública as ações e os serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre sua regulamentação, fiscalização e controle e devendo sua execução ser feito através do Estado, né, diretamente através do Estado, ou através de terceiros e por pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Pessoas físicas e jurídicas de direito público e privado, na verdade, né? Olha lá, esse aí é o slide do artigo 97. Então, são de relevância pública as ações de serviço de saúde, cabendo ao poder público. Olha lá a função do poder público. Ele vai regulamentar, ele vai fiscalizar, ele vai controlar, que é o nosso macete, né? Que eu falei, gente, deixa eu apagar aqui. Eu vou apagar aqui, aí fica assim, ó. Revendo aí os artigos da Constituição Federal. Vamos rever aí os artigos da Constituição Federal. O artigo 96 fala o quê? O artigo 96 refere-se a qual princípio do SUS? O princípio da universalidade, ou seja, a saúde é direito de todos e dever de quem? Do Estado, tá? E de que forma que o Estado garante saúde para a população? Formulando políticas econômicas e sociais. Artigo 97, que é esse aí que nós estamos estudando, fala sobre o REFICO. Isso aqui é para memorizar mais fácil, tá? O que quer dizer o REFICO? Re, de regulamentação, que é a função aí do poder público, tá? Fi, de fiscalização e co, de controle, tá?
Então, olha só, esse macete aqui daria para você fazer essa questão, porque a questão perguntou qual que é a função do poder público em relação às ações de serviço à saúde. Vamos voltar lá, aqui, ó. A função do poder público. Olha lá, ó. As ações de serviço de saúde são consideradas de relevância pública, sendo competência do poder público. Então, o poder público vai fazer isso aqui: regulamentar, fiscalizar e controlar. Vamos ver qual que é a opção de resposta. A. Controlar a execução das ações de serviço de saúde que são realizados por prestadores terceirizados, sem ser executor direto dessas ações. Nada a ver, né? B. Executar todas as ações de serviço de saúde através de estabelecimentos públicos. Também não, porque o poder público ele tem outras funções, né? C. Regulamentar, fiscalizar e controlar as ações e os serviços, sendo a execução realizada diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica. Até aí essa é a melhor, né? Vamos ver a D. Ser o órgão fiscalizador sobre a execução das ações realizadas por estabelecimentos públicos ou por terceiros. Não só o órgão fiscalizador, né? E prestar assistência médico-sanitária integral através de estabelecimentos públicos de saúde. Nada a ver também, então nós vamos ficar com a C, que é o nosso famoso REFICO aqui, ó, regulamentar, fiscalizar e controlar, tá? Então, letra C de Cristo. Deixa eu só terminar aqui. O artigo 96, 197, artigo 98. O artigo 98 fala das diretrizes do SUS, né? Lembrando que as diretrizes do SUS são 3, fizemos já uma questão dessa. Para você lembrar das diretrizes, vamos lembrar D, né? E aí, DAP, que é a descentralização, atendimento integral e a participação da comunidade. O artigo 99 vai falar que a assistência à saúde, ela é livre à iniciativa privada. Isso aqui é para você colocar aí do lado da sua cama. Assistência à saúde. Assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Assistência à saúde é livre à iniciativa privada, tá? E o artigo 200, vou colocar o artigo 200 aqui em cima, porque senão fica difícil de vocês lerem, tá? Aqui em cima dá para ler, né? Artigo 200 fala das competências do SUS. Competências do SUS. Olha que belezura. Tá bom? Então, não tem como mais você errar questões aí relacionadas à Constituição Federal. Vamos continuar. Questão de número 4. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com suas diretrizes. No que se refere às diretrizes do SUS, assinale a alternativa correta. Se eu estou falando de diretrizes do SUS, eu estou falando de qual artigo? Do artigo 98 da Constituição Federal. Então, quais são as diretrizes? Descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. Lembrando que o atendimento integral vai dar prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, ok? Então, qual que é a alternativa correta? Letra A, centralização com direção única em cada esfera de governo? Não, né? No SUS, centralização era antes do SUS, na verdade, né? No SUS, a partir do SUS, as ações passaram a ser descentralizadas. O que é descentralização? Compartilhar as responsabilidades entre as esferas de governo. Lembrando que essa direção única é em cada esfera, né? Quem que é a direção única das ações de serviço à saúde no âmbito do município? Secretaria Municipal de Saúde. Quem que é a direção única no âmbito do Estado? Secretaria Estadual de Saúde. Quem que é a direção única no âmbito da União? Ministério da Saúde. Atendimento integral. Provavelmente a resposta é essa, está pedindo a correta, né? B de Bosque, olha lá. Atendimento integral é diretriz do SUS? É. Então, vamos olhar as outras. Prioridade para os serviços assistenciais em relação às atividades preventivas. Falso, porque nós já vimos que o atendimento é integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. E D, participação livre de empresas estrangeiras,
Gente, essa D aí, ó, lembrando que, deixa eu achar aqui. Não achei. Achei, sim. Cadê o artigo 99? Aquela hora que eu mostrei para vocês. Vamos achar. Artigo 99, cadê vocês? Esse é o 197. Aí o artigo 99. Olha o artigo 99 no parágrafo 3º. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei, tá? Eu estou te mostrando isso, né, para a gente ter certeza que a questão de número D está falsa, porque fala participação livre de empresas estrangeiras, né? E a Constituição Federal, ela veda, é vedado a participação direta ou indireta de empresa ou de capital estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei. E mesmo assim, isso aí nem é diretriz do SUS, porque diretriz só tem 3 e nós já sabemos que é a DAP, ok? Letra E, terceirização dos serviços essenciais, também não é diretriz do SUS, então a resposta aí é a letra B de bola. 5. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a diretriz do SUS inscrita na Constituição Federal de 88. Diretriz do SUS inscrita na Constituição. Gente, de novo uma questão sobre diretriz. Isso é para você não errar mais na prova. Isso é para você memorizar, né? Você deve estar aí à noite sonhando com diretriz, né? Ainda bem que é com diretriz, não é comigo, né? Não sonha comigo não, senão o pesadelo vai ser grande, né? Então, DAP. A diretriz você já sabe que é DAP. Então, vamos lá. A, participação da comunidade. Ok. Participação da comunidade é uma diretriz. Vamos ver a B. Prioridade para o atendimento hospitalar. Nada a ver, né? C, centralização das ações de saúde pelo governo federal. Isso aí é antes do SUS, porque depois do SUS, pós-Constituição Federal, as ações passam a ser descentralizadas. E D, financiamento privado da saúde. Também nada a ver, então nós vamos ficar com a resposta A de aprovado. Questão de número 6. Assinale a alternativa correta. A. Não é princípio do SUS a conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal na prestação de serviços de assistência à saúde da população. Tá falso, viu, gente? Isso aí é princípio do SUS, está lá no artigo 7º da Lei 8080. E, falando desse princípio, nós estamos vivendo um momento muito triste, né, no país, e podemos lembrar até do caso que está acontecendo lá no Amazonas, da falta de oxigênio. Então, o que aconteceu aí que fez valer esse princípio aí, né? Várias esferas de governo estão se reunindo, né? E muitas já até foram para lá para poder ajudar a conter aí o caos, né? Esse número de mortes aí que está aumentando lá no Amazonas, até por falta de oxigênio, na verdade. Então, as esferas de governo estão se reunindo e vários profissionais de saúde, através da Força Nacional do SUS, que é um dos componentes aí da rede de urgência e emergência, estão indo lá para o Amazonas para ajudar a conter o caos aí na saúde, ok? Então, é um princípio do SUS e está no artigo 7º da Lei 8080. B. Não compete ao SUS controlar e fiscalizar procedimentos e substâncias de interesse para a saúde. Também está falso, porque a gente sabe que isso é uma competência do SUS e está aí no artigo 200 da Constituição Federal, no inciso 1º, tá? C. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação da saúde. Esse aí é o artigo 196 da Constituição Federal, tá? Copiou e colou, então está verdadeiro, está pedindo a correta? Então, provavelmente a resposta é essa, mas vamos ver as outras.
D. Somente a União e os estados têm a obrigação legal de aplicar o valor mínimo de recursos na saúde. Aí está falso, por quê? Porque o financiamento do SUS ele é tripartite. E o que significa ser tripartite? Significa ser de responsabilidade da União, dos estados e dos municípios, ok? Letra E de esperança. Os gestores locais do SUS poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de contratação direta, sem teste seletivo ou concurso público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. Essa aí está falsa. Por que está falsa? Deixa eu achar aqui o artigo 98. Ah lá, ó. O artigo 98, parágrafo 4º, fala o seguinte: os gestores locais do SUS poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias por meio de um processo seletivo público, tá? De acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. Ou seja, gente, agente comunitário de saúde, o regime jurídico deles é CLT, tá? Não é estatutário. Então, eles são regidos pela CLT e eles podem até fazer prova, né? Mas os gestores locais, fazem com eles um contrato, tá? Então, é um contrato e eles têm, por exemplo, um regime jurídico que é a CLT, eles têm regulamentado as atividades tanto deles como dos agentes de combate a endemias, tem piso salarial, ok? E, prof, então quer dizer, se falar que os agentes comunitários de saúde são contratados por meio de concurso público, está falso? Está falso, porque o que eles fazem é um processo seletivo, tá? Pode até ter prova nesse processo seletivo, né? Prova, só que o regime jurídico não é estatutário, não é aquele regime jurídico que tem estabilidade, tá? Por exemplo, você que vai fazer concurso aí para a Prefeitura de Belo Horizonte, o regime jurídico é estatutário, né? É um regime jurídico diferente dos agentes que são CLT. Tranquilo? Então, a resposta aí é o quê? C de Cristo me ajuda, né? Que é a C, na verdade, é um Ctrl+C, um Ctrl+V do artigo 96 da Constituição Federal. Artigo 7. Segundo o artigo, falando no artigo 96, ele aí, ó. Segundo o artigo 96 da Constituição Federal, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, é correto afirmar: A. O Estado deve ser o único executor das ações e serviços de saúde. Está falso, né? Porque nós sabemos que o artigo 96 fala assim: a saúde é direito de todos e dever do Estado, né? E de que forma que o Estado garante saúde para a população? Formulando políticas econômicas e sociais que visam a redução do risco de doença e de outros agravos, né? E que garanta o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde para sua promoção, proteção e recuperação. E o artigo 97 fala que o Estado, ele é o executor de forma direta das ações e dos serviços. Mas, né, quando a disponibilidade do Estado foi insuficiente para atender a demanda da população, Estado, que a lei fala, gente, é poder público, União, Estados e municípios, tá? Então, quando a disponibilidade do Estado foi insuficiente para atender a demanda da população, ele faz contrato ou convênio com a iniciativa privada. Então, ele não é o único executor das ações de serviço de saúde, ok? B. A saúde é um direito constitucional que deve ser garantido por meio de políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos. Certíssimo, né? Copiou e colou do artigo 96 da Constituição Federal. Falou aí de que forma que o Estado garante saúde para a população, que é formulando políticas econômicas e sociais que visam a redução do risco de doença e de outros agravos. C. As ações e serviços de saúde executados pelo poder público garantem o acesso ao direito à saúde, não estando prevista a participação do setor privado. Está falso, porque você já aprendeu que a iniciativa privada pode participar do SUS em caráter complementar, ok?
E D, o acesso às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde tem como condição prévia a inserção do usuário no mercado formal de trabalho. Nada a ver, porque isso aí era antes da Constituição Federal, né? Antes de existir SUS. Quem tinha acesso às ações aí de saúde existentes da época eram aquelas pessoas que contribuíam com a Previdência Social, aquelas pessoas que tinham carteira assinada, né? Então, essa D aí refere-se antes do SUS, ok? Então, a resposta para essa questão é a letra C, de Cristo me ajuda. 8. Gente, vocês estão cansadas? Nós não, prof, mas o seu olhinho. Eu vou te contar que hoje é domingo, tá? Hoje é domingo e eu estou aqui gravando para você porque o meu objetivo é ver o seu sucesso, tá? É você fechando a prova de saúde pública e depois me mandando uma mensagem lá no Instagram, agradecendo por estarmos juntos nessa caminhada. Isso é a minha maior recompensa. Filosofei agora, né? 8. Sobre o processo de contratação e atuação dos agentes de saúde, assinale a alternativa incorreta. A. Agentes comunitários de saúde poderão ser admitidos por meio de processo seletivo público. Verdadeiro, né? B. Gestores locais do SUS poderão admitir agentes de combate à endemia por meio de processo seletivo público. Verdadeiro, acabamos de falar. C. Os agentes serão admitidos de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições. Verdadeiro. E D. Os agentes não terão requisitos específicos para sua atuação. Falso, porque os agentes terão, tá? Só estou voltando aqui para você perceber o tanto de questões que eles já cobraram, né, em relação ao artigo 98, parágrafo 1º, que fala aí dos agentes comunitários de saúde e do agente de combate à endemia, tá? Estava voltando aí, mas eu devo ter passado direto, porque eu não achei o parágrafo 4º do artigo 98 da Constituição Federal. Cadê, gente? Você passou, prof. Enfim, não tem problema, nós já fizemos questões, né? Já te mostrei aí. Tá bom? Então, a D, de Deus me ajuda, é a resposta incorreta, porque para ser agente comunitário de saúde e para ser agente de combate à endemia, tem que ter requisito específico para atuação, tá? Então, tem uma legislação federal que fala quais são os critérios utilizados para que você possa ser, quais são os requisitos, né, para ser agente comunitário de saúde e para ser agente de combate a endemias, ok? Para a prova de saúde pública, quando pede a Constituição, lá na Constituição você não vai saber quais são esses requisitos, tá? Na Constituição Federal, no artigo 98, no parágrafo 4º, só fala que os gestores locais do SUS só poderão contratar agente comunitário de saúde e agente de combate à endemia por meio de processo seletivo público, ok? E que seria criado, né, desde a Constituição, uma lei federal que iria garantir o piso salarial, ia regulamentar as atividades tanto do ACS como do ACE, e que eles teriam um regime jurídico e um piso salarial. E isso já foi feito, eles já têm uma lei federal que garante tudo isso, ok? 9. Segundo o que estabelece a Constituição Federal de 88, é incorreto afirmar que... Então, vamos lá. A. São de relevância pública as ações e os serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Verdadeiro, né, gente? Copiaram e colaram o artigo 197 da Constituição Federal, ok? Letra B. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Copiar e colar o artigo 96 da Constituição Federal. Então, verdadeiro. Vamos para C. As instituições privadas poderão participar de qualquer forma do Sistema Único de Saúde.
segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. Essa C aí, pegadinha, né? A questão da FUNEC é muito pegadinha, sempre é pegadinha, por isso que eu gosto, porque é uma forma da gente ficar atento. Aqui está falsa, por quê? Porque falou que as instituições privadas podem participar de qualquer forma do SUS, né? De qualquer forma, não. As instituições privadas podem participar do SUS de forma complementar. É só isso. A questão FUNEC é muito pegadinha, adoro fazer questão FUNEC, né? Porque a primeira vez a gente cai, a segunda a gente fica até mais tranquilo, tá? Porque a gente aprende muito. Porque fazer questão FUNEC, como sabe que ela é uma prova decoreba, tem que toda hora voltar na legislação. Então, a chance de você memorizar o que está escrito é muito grande, tá? Então, a resposta C, a C é incorreta. Por que que é incorreta? Porque não é de qualquer forma, é em caráter complementar. Ok? Letra D, é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei. Essa questão aí também é verdadeira, né? Ela está lá no artigo 99 da Constituição Federal, tá bom? Então, a resposta aí para a questão de número 9 é letra C, de Cristo me ajuda. Aqui é que eu estava procurando, ó. Dos gestores locais do SUS, do ACS e do ACE. Enfim, vamos para a última questão desse quadro, desse bloco de questões da Constituição, porque agora você já sabe tudo de Constituição Federal, você já sabe tudo de artigo 96, já sabe tudo de artigo 97, 98, 99 e agora o 200. A questão pede o seguinte: assinale a seguir a ação que não está incluída no campo de atuação do SUS, tá? Campo de atuação e competência é a mesma coisa, tá? Campo de atuação está lá no artigo 6º da Lei 8080. Lembrando que o artigo 6º da Lei 8080 é um Ctrl+C e um Ctrl+V do artigo 200 da Constituição Federal. Então, vamos lá. Tá falando que não está incluída. Vigilância sanitária. Está incluída, né? Então, a resposta não é essa. Saúde do trabalhador. Está incluído, então a resposta não é essa. Vigilância epidemiológica, está incluído, então a resposta não é essa. Assistência social, aí acha uma resposta, né? Assistência social não é uma competência do SUS, né? Assistência social está dentro do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, e não Sistema Único de Saúde, tá? Letra E, assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, é uma competência do SUS, né? Então, a única opção que não é competência do SUS aí é a letra D, novamente, de Deus me ajuda, né? E agora, falando isso, vou cantar para vocês, que eu sou cantora, falaram para vocês? Deus está aqui nesse momento, sua presença é real em meu viver. Prof, pelo amor de Deus, ainda bem que você dá aula de saúde pública, porque não canta não, filha, canta não, que você vai cair a sua aula. Desculpa, não vou cantar mais não. Então, a resposta aí, letra D, de Deus me ajuda, tá bom? Então, bons estudos, fiquem com Deus, até mais. Tchau.